as aulas, viu o quanto foi enriquecedor para a nossa vida espiritual. Bom, como o capítulo é muito extenso, eu vou ler aqui por partes e conforme eu for lendo eu vou explicando, tá, irmãos? Então a gente vai começar aqui do tópico 1, a maratona cristã, dos versos 1 a 3. E aí eu vou explicar algumas coisas aqui que o autor quer dizer para os leitores daquela época. Amém? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo a vossa alma. Então, a primeira aqui, a coisa que eu quero destacar, nesse capítulo 12 de Hebreus, é sobre a maratona cristã. A grande maratona, porque a nossa vida aqui na Terra é uma maratona, a gente é uma corrida. E para cada um de nós tem um tempo determinado. E nós, claro, queremos concluir essa carreira cristã e finalmente chegar ao céu. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui dessa maratona cristã é que, primeiro, o autor vai dizer assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nessa maratona cristã, nessa corrida, ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Algumas pessoas até interpretam como se isso fosse o vizinho, se fosse o patrão, alguém, mas não é. Esse estar rodeado de uma grande nuvem de testemunha, isso aqui não se refere a pessoas lá fora, não. Aqui está se referindo aos heróis da fé, do capítulo 11. Por isso que ele diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E também não quer dizer que eles estão lá, estão assistindo aqui os irmãos aqui na terra, estão lá torcendo pela gente, estão orando pelas nossas vidas no céu. Não, é que essa galeria nos serve de inspiração nessa maratona, porque tantos homens como mulheres aqui, destacados no capítulo 11, são exemplo para nós do que eles fizeram, e por final de tudo eles venceram, eles concluíram a sua maratona. Por isso que essa grande nuvem de testemunhas está se referindo ao capítulo 11. Então, nessa maratona cristã, primeiramente, nós temos o quê? Essa nuvem de testemunhas, essas pessoas como nós, que nos inspiram para continuar a nossa maratona. Quantas pessoas lá fora você pode perceber que se inspiram em outras pessoas para fazer alguma atividade, para vencer na vida, tomam como exemplo? Não é isso que acontece? A mesma coisa aqui para a nossa maratona cristã. Nós vemos pessoas aqui, os heróis da fé, que em algum momento elas erraram, falharam, mas prosseguiram, continuaram e concluíram. A segunda coisa aqui nessa maratona cristã, além estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunho que nos serve de inspiração, é que o próprio texto também diz assim: deixemos todo o embaraço. Segundo ponto aqui, que embaraço? É o peso. Por quê? Naquela época, na maratona da corrida que era feita, as pessoas não podiam estar com peso no corpo. Elas tinham que estar o quê? Com o corpo o mais leve possível, sem acessórios, sem equipamentos. Então, elas precisavam o quê? Estar leves para poder fazer a corrida. E aí o autor vai nos dizer o seguinte: olha, tirar o excesso de peso. Nessa maratona, nós temos as pessoas para nos inspirar, nós temos que tirar o excesso como um atleta
cristão, não estou falando relacionado a peso, mas sim aquilo que nos traz peso para nós continuarmos a nossa maratona. Terceira coisa aqui que o autor vai nos mostrar é que o pecado, ele tão de certo nos rodeia. Você pode perceber que numa maratona, as pessoas elas chegam em um determinado momento em que elas vão sentindo dificuldade, o cansaço vai batendo, as pernas já começam a não corresponder. E aí, para elas é fatal, às vezes, desistir dessa maratona. Mas, para nós, como cristãos que estamos caminhando, o pecado, ele nos rodeia, ele cerca, para o quê? Para justamente tirar a gente da maratona. Sair do foco. Tirar a mim e a você dessa caminhada cristã. Então, o pecado, ele faz isso. O pecado, ele derruba pessoas para tirar do foco. Por isso que mesmo como atletas cristãos, que nós somos, temos que ter o cuidado nessa carreira cristã, o pecado, porque ele nos rodeia, nos cerca. E ele quer derrubar qualquer um de nós. Continuando. No versículo 1 que eu estou lendo ainda. Corramos com paciência. Eu estou correndo com o texto aqui porque tem muitas informações. Então, corramos com paciência pela carreira que está proposta. Outra coisa aqui a ser analisada é que ele diz que devemos correr com paciência. Na caminhada cristã, ele quer dizer o seguinte, que essa corrida, ela tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E exige esforço. Tanto que o texto diz aqui, corramos e com paciência, aqui ele quer dizer o seguinte, vocês devem se esforçar, mesmo com um embaraço, com peso, mesmo o pecado nos rodeando, nós precisamos ter paciência nessa maratona e precisamos nos esforçar. Então o autor nos relata aqui, para os hebreus daquela época e para nós o seguinte, você tem que se esforçar. Nessa caminhada, nessa maratona, tem que haver um esforço. Você já viu algum atleta que corre a maratona de São Silvestre? Estou aqui trazendo para a gente poder entender melhor. Aqueles que levam a sério de verdade, eles vão até o fim. Pode reparar. Eles vão, vão no limite. Vão ali no limite físico, emocional, psicológico. Mas eles treinaram, eles se capacitaram, eles têm o objetivo de chegar ao fim. Agora, para nós, como cristãos, devemos também se esforçar. Mesmo que nos leve à fadiga, nos leve a questões emocionais, enfim, o que nos cerca, o que tenta a cada um de nós a não prosseguir, mas devemos nos esforçar. Então o autor, ele está dizendo aqui para os hebreus daquela época, se esforcem. Por quê? Olhando para a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, além disso tudo aqui que eu acabei de explicar, que nós estamos rodeados de uma grande número de testemunhas, o pecado nos rodeia de perto, tiramos o embaraço, corramos com paciência. Aí no versículo 2, ele vai dar o maior exemplo, Jesus. Nessa maratona, ele vai dar o maior exemplo para nós. Se ele usou as figuras do capítulo 11, as pessoas, como exemplo, mesmo que em algum momento elas falharam, mas continuaram, já no versículo 2 não. Você tem que, o final, ele deixa para o Senhor Jesus. Olha, então, olha para o autor e consumador da vossa fé. Porque o objetivo final nessa carreira que nos está proposta é o quê? É o Senhor Jesus. Tanto que ele diz aqui, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos possibilitou ter essa fé que temos hoje. Por isso que a gente sempre tem esse costume de falar, olha para Jesus, somente olha para Ele. Mas se a gente analisar um pouquinho,
Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Jesus fala? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Isso também nos mostra que também temos referência uns pelos outros. As pessoas olham, observam. Então nós também servimos de exemplo. Por quê? Porque estamos olhando para Jesus. E olhando para Jesus, obedecendo a palavra, servamos também de exemplo para os outros. Mas o maior foco central é quem? A pessoa de Cristo. E ele vai dizer aqui, continua o texto, essa pessoa, Cristo Jesus, que pelo gozo que ele tinha, que estava ali proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Vamos olhar aqui 2 episódios para nós vermos como o Senhor Jesus, como nosso modelo, que não desistiu e suportou tudo por nós, justamente para que no final ele foi vencedor. Então, se os heróis da fé ainda não for o suficiente para nós temos aqui alguém que suportou todas as dificuldades, aflições, barreiras, levantes, calúnias, falso testemunho contra a pessoa de Cristo. Mas ele, continuou. Abramos um texto aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, rapidamente, versículo 40 e 41. Só para a gente dar um exemplo aqui de como o Senhor Jesus, ele como suportou a cruz, desprezou a afronta, que até mesmo lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, onde ele estava pendurado, mesmo assim, ainda tinham pessoas que abriam sua boca para justamente o afrontá-lo. Abra aí, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versículo 40 e 41. Quem achou, por favor, leia. E dizendo tu, que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam e diziam. Pode. Salvou o outro, se a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ponto. Então você vê, só estou dando só um exemplo desse desprezo que ele sofreu, a afronta, está aqui, um texto para você ver. Na cruz do Calvário pendurado, se tu é o Cristo mesmo, desce da cruz ali. Eu vou crer que tu és o rei de Israel. Teve um outro episódio que o próprio Herodes, Herodes Antipas, ele, como o Senhor Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e a jurisdição do Senhor Jesus era na Galileia, então ele manda para comparecer a Herodes Antipas. O que está escrito lá? Que Herodes Antipas muito se alegrou em ver Jesus, queria ver algum sinal, alguma coisa da parte do Senhor Jesus. Jesus ficou calado, não abriu a boca para falar nada. E com muitas perguntas e os demais ali, os fariseus em torno ali, acusando, ele calado. E por final, Herodes Antipas desprezou. Manda embora, vai, tira esse cara daqui. Então o Senhor Jesus, ele suportou a afronta, a cruz pesada, as blasfêmias e tantas outras coisas. Isso acaba nos servindo de exemplo nessa maratona. Se o capítulo 11 não te servir, por esses heróis da fé, o Senhor Jesus é o exemplo máximo. Porque suportou, recebeu afrontas. O texto vai dizer no versículo 13 aí, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Quantas situações ocorreram nos evangelhos de contradições? Conheço ele, filho de Maria, filho de José. Conheço seus irmãos. Ele é o Filho de Deus, ficar com ele. Quantos pecadores, quantas contradições da pessoa de Cristo. Abra aí também
também Hebreus, capítulo 1, versículo 3, mesmo após essa afronta, após o desprezo, o Senhor Jesus, ele acabou vencendo. E aonde o Senhor Jesus está agora, nesse momento? Abre aí Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem de sua pessoa, o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, olha aí, das alturas. Então o Senhor Jesus, depois de tudo que ele passou, que ele é a imagem do resplendor do Senhor Deus, ele está onde? Assentado à destra de Deus, ou seja, ele venceu. Por isso que o autor, ele vai deixar por último o Senhor Jesus, para mostrar como modelo nessa maratona cristã, se não serve o capítulo 11, a pessoa de Cristo vai te servir para quê? Para continuar. E ele continuou e foi até o final. Tá bom? No próprio versículo 3 aqui agora, para a gente poder fechar, diz assim: para que não enfraqueçais, desfalecendo as vossas almas, porque é natural que talvez naquela época de perseguição sobre a fé que eles tinham em Cristo Jesus, pessoas morrendo, pessoas sendo torturadas, bens confiscados, enfim, é natural desfalecer a força, parar a caminhada. Mas como ele pega esse exemplo de Jesus, justamente para quê? Para não desfalecer a alma. Entende? Para não desfalecer. Então, esse exemplo que ele pega do Senhor Jesus é justamente para o quê? Para a gente não cansar na caminhada. Se a caminhada está difícil, as provações, etc. e tal, mas quando você vai olhar para o Senhor Jesus, calma aí. O Senhor Jesus suportou a afronta, a cruz pesada, contradição de pecadores, foi vitorioso, assentou-se à destra de Deus. Então, eu tenho o meu Senhor como modelo. Entende? E justamente para quê? Para que a minha alma não desfaleça. E se porventura ela desanimar, é só olhar aqui e você vai ver. Aí que eu tenho mais forças para continuar essa jornada. Versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, o que quer dizer com isso? É como se fosse um lutador, é como se fossem dois lutadores, e um entre outros se golpeando, e a gente sabe que numa luta, chega um momento que vai sair sangue. Então, o autor está dizendo o seguinte: vocês não resistir até o sangue, vocês estão resistindo firme às provações, às lutas, mas ainda não chegou o quê? O sangue. E é claro que numa luta, você pode até ver pela internet aí que aparece, ou na televisão, a pessoa fica toda esmurrada, sabe? Sanguentada. Mas ela foi o quê? Foi lutando, tinha força, querendo vencer. E nós não estamos combatendo, estamos resistindo até o sangue. Bom, eu falei aqui de forma rápida, porque tem alguns tópicos que eu preciso explorar mais, mas ficou entendida essa parte, irmão, do versículo 1 até o 4? Esse bloco ficou bem entendido? Agora vamos partir agora para o versículo 5, sobre Deus é o nosso Pai. Diz assim, a partir do versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a que o ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Então agora temos o Senhor Deus como nosso Pai espiritual, e tanto que o autor diz: você já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Aí ele vai usar o livro de Provérbios. Abre aí Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Então Deus, como nosso Pai, nos corrige mesmo. Se Ele nos recebeu como filhos, é natural que Ele vai, de forma verdadeira, nos corrigir se tivermos errados. Tanto que Ele fala: olha, você esqueceste da exortação
Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 12. Meu filho, não despreze o castigo do Senhor, nem te canse da sua correção. Porque a quem o Senhor ama, corrige, assim como um pai ao filho a quem se deleita. Então ele vai usar o texto de Provérbios para falar para esses hebreus aqui daquela época que Deus, como nosso Pai, Ele nos corrige mesmo. E tanto que o texto vai continuar assim: não desmaieis quando por ele for repreendido. E diz mais, no versículo 7, que eu já li: se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque qual filho que o pai não corrige? Vou dizer aqui alguém que é pai agora, no momento, ou até antes, qual pai que não vai querer o bem para o filho? Temos aqui nosso reverendo Carneiro agora, que é pai também agora, né? Então assim, qual pai que não quer o bem para o filho, não quer corrigir, mostrar o melhor, não vai por esse caminho, ele vai nos orientando, vai mostrando o que é certo, o que é errado, corrige onde tem que ser corrigido para que não aconteça aquela mesma situação. Então Deus, como nosso Pai, também nos corrige justamente para quê? Não para nos deixar, como é que eu posso dizer? A gente ficar triste, ficar chateado porque Deus falou. Não, é bom porque se somos filhos, de fato, Deus vai cuidar de nós como Pai. E nós temos que entender também, irmãos, que às vezes a Deus tem essa figura paterna de Pai espiritual e de fato Ele é o nosso Pai, mas a gente às vezes só apenas botamos Deus como aquele Senhor que sabe e tal, mas Deus também é Pai. Deus não é severo com ninguém, mas quando Ele tiver que corrigir, vai corrigir para o nosso bem, entende? Continuando, versículo 8: mas se estáis sem disciplina, das quais todos são feitos participantes, sós então bastardos e não filhos. Então, se não está sem disciplina, sem correção, ou sem ser chamado a atenção, como ele quer dizer aqui para aqueles hebreus, usando um texto bíblico, olha, então é bastardo. Se não é filho, é bastardo. Por isso que ele vai orientar o seguinte: se vocês estão sem disciplina, não é filho, é bastardo. Mas se é filho, vai receber a correção, vai ser disciplinado, vai receber a orientação, vai ser corrigido porque foi necessário e vai continuar a sua jornada. E a vida não vai parar por isso. Continuando, versículo 9: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós nos reverenciamos, ou seja, pai e mãe, que nós temos, ou alguns não, talvez alguém que não tenha mais, mas teve, ele nos orientava, nos mostrava o caminho, nos educava, e aí nós tínhamos respeito, uma reverência por eles, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos, se esses pais terrenos, o que ele quer dizer é o seguinte: se nós obedecíamos a Ele, aos nossos pais, reverenciávamos, tratávamos com respeito, Ele nos corrigia, nos mostrava o que era melhor, e nós obedecíamos, quanto mais o Pai espiritual. Continuando, versículo 10: porque aqueles, na verdade, por pouco tempo, está se referindo a quem? Aos pais carnais. Porque se pouco tempo que nos corrigiam, como bem lhe parecia, ou seja, mediante a uma circunstância, corrigir pelo bem que parecia aos seus olhos, o melhor, ele vai dizer aqui, como bem lhe parecia, mas este, ou seja, Deus, eu lembro no versículo 10, parte B, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Porque Deus é santo, devemos andar em santidade. E se os nossos pais, que por pouco tempo nos corrigem, nos mostram o caminho, nos orientam, etc. e tal, quanto mais o nosso Pai celestial, o nosso Pai santo,
que ele nos exorta, nos corrige com o melhor proveito para santidade. O próprio texto nas Escrituras me mostra que sei de santos porque eu sou santo. Então, se seja santo, seus filhos também têm que ser santos. Não é santo canonizado, mas santo de separação, de santidade, de separar, de santificar. Por isso que ele vai orientar aqui, se nós somos filhos, participantes, temos um Pai Celestial, um Pai Santo, nós também temos que andar em santidade. Versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Alguém aqui, que é mãe, que é pai, sabe muito bem o que é isso. Quando vai corrigir um filho, você acha que ele abre a boca e sorri? Muito obrigado, meu pai. Isso me corrigiu. Obrigado, mamãe, porque você... Não. Vai abrir a boca, vai chorar, vai espernear, porque você, sabe, você vai ali, vai corrigir. Por exemplo, vamos supor que uma coisa que ela gosta muito, ou que aquela criança gosta muito, você tira, só para corrigir. Ela não vai fazer bico? Não vai chorar? Ou você acha que ela vai chegar cheia de gente sorrindo para você? Ai, obrigado, papai, obrigado, mãe, porque você me corrigiu. Não, fica bicudo. Vai ficar bicuda mesmo. Mas, nessa correção, a princípio é o que? De tristeza. Fica chateado, irado, sabe? Porém, mas depois, agora, para nós, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela, assim como nós, como filhos também de um Pai Celestial, a princípio, quando Deus nos corrige, a gente não fica feliz. Produz o quê? Chateação, tristeza, mas depois a gente vai raciocinar para o caminho. Não, a gente vai gerar fruto pacífico, vou entender, vou raciocinar, vou melhorar mais. Então, a princípio, a correção, ela não vem trazendo uma alegria, tristeza, mas depois produz um fruto pacífico para nós exercitarmos por ela. Amém, meus irmãos? Amém. Desculpem, meus irmãos, que eu estou correndo aqui com a aula, mas assim, estou tentando assim, ser o mais objetivo em cada ponto para a gente poder acelerar um pouquinho, tá bom? Ficou alguma dúvida, irmãos? Não. Certo? Vamos lá. Lê alguém, por favor, agora sobre exortação à santidade. E eu esqueci de colocar aqui os preceitos também. A partir do versículo 12, lê alguém, por favor, versículo 12 e 13. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que maneja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Bom, entre os versículos 12 e 13, vai falar sobre o quê? Portanto, tornai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. É como se alguns deles já tivessem desanimado, querendo parar, desistir. E o autor, ele vai exortar o seguinte, olha, levanta as mãos, joelhos que estão vacilantes, tropeçando, se firma. É isso que ele está exortando, firma sua vida espiritual. E diz mais sobre esse preceito, o que ele usa aqui, é como se ele estivesse dando coragem, animando aqueles irmãos com todas as tribulações que eles estavam passando. Isso aqui é para animar, para encorajar, para seguir em frente. E diz mais aqui, é como se ele fosse, aqui entre os irmãos daquela época, fosse fazer visita, orar junto, apoiar uns aos outros. E ele vai usar um texto aqui do profeta Isaías, depois você vem em casa, Isaías capítulo 35, versículo 5. Essa referência do versículo 12 está se referindo a Isaías capítulo 35, onde o profeta fala sobre a questão quando os judeus foram levados cativo para a Babilônia, por intermédio de Nabucodonosor, aquela história toda que você já conhece. Mas enfim,
é mais assim, ó, a questão de incentivar, de animar uns aos outros. Ele diz mais: fazei veredas retas para os vossos pés, para o que manqueja, o que tem dificuldade, não se desvie, antes seja sarado. Então, agora ele volta para esses irmãos depois dessa passagem sobre disciplina, de correção, etc. E tal. Agora ele volta para os irmãos para o quê? Para que eles se animem, se coragem uns aos outros, orem, levante para continuar prosseguindo na fé. Continuando. Lê alguém, por favor, o versículo 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, dentro desses preceitos aqui de santidade, de exortações, tem algo interessante aqui: seguir a paz com todos. Aí eu te pergunto, como é que naquela época eles poderiam seguir a paz com todos? A fé sendo perseguida, pessoas sendo presas, pessoas sendo maltratadas. Como é que você vai seguir a paz? Mas o autor exorta: seguir a paz com todos. Todos. E diz mais: ele fala que todos é todos, irmãos. Não é alguns, são todos. Naquela época, os romanos, judeus, tantas outras pessoas de outras etnias, seguir a paz com todos, quem conhece, entende? E diz mais: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é andar seguindo a paz com todos e a santificação. E santificação é um processo contínuo todo dia. Devemos nos santificar, nos separar. Então, essas duas exortações para que andarmos em santidade e termos a paz com todos. Versículo 15. Lê alguém, por favor. Tendo cuidado de ninguém se privar da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, plantando os percursos, e por ela muitos se contaminam. Agora, repara que nessa exortação, ele diz: ó, tende cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, te tire da graça de Deus. Então, há uma preocupação com aqueles irmãos, com o seguinte: cuidado, ninguém vos prive da graça de Deus que está sobre a vida de vocês. Cristo, a salvação, cuidado, ninguém vos prive dessa graça, desse privilégio que vocês têm de ter a salvação. É de que nenhuma raiz de amargura. Raiz de amargura não é aquela questão que você ficou chateado com alguém. Vai muito mais além do que isso. Raiz de amargura aqui, ele está usando o texto de Deuteronômio, capítulo 29, abre aí. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 17. Então, ele orienta que não deixe que ninguém te prive dessa graça, orienta de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Abra aí Deuteronômio, capítulo 29. Capítulo 29, versículo... Só marquei aqui. Leia alguém, versículo 16 e versículo 17 e 18. Pronto. O que sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos entre as nações pelas quais passastes. E viste as suas abominações, seus ídolos de madeira, de pedra, ouro, prata, estavam entre eles, para que não haja entre vós, homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir e servir a deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. E se acontecer, e quando ouvir as palavras desta maldição, os abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, embora antes na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez na sede.
Amém. Mas o foco que eu quero dizer é o seguinte aqui, ou seja, essas nações, porque eles passaram, que cometiam abominações, idolatria, todo tipo de males, eles não deveriam voltar, não deveriam praticar, não se desviar. Por quê? Justamente para que não produza erva venenosa, porque na outra versão aqui é que para que não haja entre vós raiz de erva daninha. Sabe o que é erva daninha? Quando brota, ela contamina, ela mata. Ou seja, ele está orientando esses irmãos daquela época o seguinte: olha, cuidado, não se desvie. Assim como os hebreus aqui foram orientados por Moisés, não se desvie, para que não seja como uma erva daninha. Quando ela entra, ela contamina e ela mata. Se deixar produzir, ela se alastra, toma o território, toma o lugar. Ela cresce, toma o lugar, mata. Por isso que ele está orientando aqui, retornamos para o Hebreus 12, que nenhuma raiz brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. A erva daninha é assim, surgiu, contamina e mata. Erva daninha não tem solução, é arrancar. Não tem. Vou fazer um tratamento para fazer isso. Estou falando a questão pessoal, não está? De pessoa, estou falando a questão do plantio mesmo. Não tem jeito não. Tem que arrancar. Senão ela vai matando. Então, ele está dizendo o seguinte para aqueles irmãos, para não se desviarem, se afastarem, e que entre algo no coração que o contamine e mata. Por que muitos se afastam? Se contaminam, morrem espiritualmente, se desvia. Por isso que ele está orientando justamente aqueles irmãos a não se desviarem o coração, servir a Deus, continuar em todas as situações que estavam vivenciando, porque senão pode matar. Quando mata uma pessoa, aquela pessoa que está morta vai contaminando outros. Cuidado, que ele orienta. E vai dar um exemplo aqui também, que é muito conhecido de nós, no versículo 16. Lê alguém, por favor, aí, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito da primogenitura. Bom, se ele orienta a não se desviar, para não se contaminar. Agora ele vai usar a figura de Esaú. Todos nós já conhecemos a figura clássica de Esaú. Sabemos que Jacó era alguém que gostava de fazer comida, ficar na tenda. Esaú não, Esaú era de caça, perito. Pegava lá um objeto e matava, caçava. Esaú gostava disso, ficar no meio do mato, pegar animal, pegar bicho para poder, matar ali para poder comer. Jacó não, Jacó era aquele cara de casa, sabe, fazer comida, ficar quietinho, né? Mas chega um episódio em que Esaú está cheio de fome, para se alimentar de alguma coisa, e está lá o seu irmão lá, cozinhando, etc. Vamos lá no capítulo rapidamente, Gênesis, capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Lê alguém, por favor, no Gênesis 25, a partir do versículo do 28 ao 34. Gênesis capítulo 25, do versículo 28 ao 34. E amava Isaac a Esaú, que a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó procedera usado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-me, comer desse guisado, porque estou cansado
logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e rendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Assim desprezou os direitos, os privilégios, aquilo que ele herdado do pai, a linhagem, as coisas materiais. O que ele fez? Desprezou. Aí o autor está usando essa figura de Esaú para orientar aqui. Retornamos para o capítulo 12 de Hebreus. Que ele vai botar Esaú como modelo. Vendeu os seus direitos de primogenitura. Vendeu. O texto diz que ele desprezou. Teve a chance, a oportunidade, mas desprezou. Aí ele vai usar essa figura para dizer o seguinte: olha, vocês têm privilégios, têm direitos, têm as bênçãos espirituais, cuidado, não despreze, não faça como Esaú, desprezou, trocou os privilégios que ele tinha pelo prato de lentilha, trocou coisas grandiosas apenas para poder matar a fome. Insaciável, dominado pela fome. Mas aí, a cabeça não pensa. Ficou preocupado com o estômago, mas não se preocupou com o quê? Com aquilo que é divino na vida dele. Dominado por esse desejo, pela fome, desprezou a sua primogenitura. Versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, obrigado, irmão, depois que ele quis herdar a bênção, depois ele quis voltar atrás, depois do que ele fez, tanto que se for, o texto lá, Gênesis, depois você vê com calma 27, quando Isaac vai abençoar, impletar a bênção, a gente sabe que teve aquela troca, né, que a mãe foi, pediu para o seu irmão, o seu filho Jacó se disfarçar de Esaú, etc e tal, impletou a bênção. E Esaú, depois dessa história, ele não recebeu a bênção, que era por direito, mas recebeu só palavras contrárias das bênçãos. Ele queria voltar. Ainda depois de herdar, foi rejeitado. Ou seja, é como se Isaac, olha, não tem como voltar atrás. Já impletei a bênção, já fiz aquilo que tinha que fazer, não posso mais voltar para trás. E querendo com lágrimas o buscou, mas não achou. Se os irmãos for olharem em Gênesis 27, lá, depois que isso acontece, qual é o sentimento de Esaú? Quero matar meu irmão. Quero acabar com a vida dele. Porque por 2 vezes me enganaste. Mas ele não achou lugar, talvez para o pai, mesmo arrependido, chorando, não tinha como voltar atrás. Depois que desprezou, aí o autor, ele justamente dá esse exemplo para nós, como cristãos, exatamente a mesma coisa. Se desprezar, se não querer, pode acontecer igual aconteceu com Esaú. Não tem mais não. Acabou. Então ele orienta justamente isso, a nós não fazermos como Esaú fez. Amém, meus irmãos? Amém. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa referente a isso que a gente está falando? Para a gente poder prosseguir aqui já para o final. Bom, agora, a partir do versículo 18, vamos falar um pouquinho sobre o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. No decorrer dessa aula, ministramos sobre a carreira cristã, os exemplos que foi dado, ensinamos como Deus, como nosso Pai, que nos corrige como filhos. Demos um exemplo de Esaú, que desprezou a sua primogenitura, e agora vamos entrar para o final, sobre o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Leia alguém, por favor, aí, a partir do versículo 18. Leia o 18
até o 21. O capítulo 12 aí. Porque não chegaste ao monte palpável, a certo e fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. Agora, vamos retornar agora o autor aqui, ele vai pegar esse trecho que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 19. Retorna agora no livro do Êxodo, capítulo 19, a gente vai fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Êxodo, capítulo 19. Só o versículo. Lê só o 16 até o 18. E aconteceu no terceiro dia da manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, uma densa nuvem sobre o monte. E a voz da trombeta soou um toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então você imagina, lá no Monte Sinai, os hebreus ali um pouco distante do monte, um monte tremendo, fumegando, raios, trovões, densas trevas, som de buzina e Deus falando. E o povo lá, tanto que o autor diz aqui que Moisés teve a visão, terrível era a visão, tremendo era. E você imagina lá o monte tremendo, sabe, aquelas densas nuvens, raios, e o povo lá, os hebreus lá só olhando. Então eles temeram, falaram: Moisés, e Deus fala contigo, deixa Deus falar com você, a gente vai morrer, pô. Nenhum animal toca no monte, se tocar, apedreja. Ninguém toque no monte. Tanto que se for ver o texto antes, eles primeiro precisavam se santificar para que depois acontecesse essa maravilha. E nesse episódio acontece o quê? A entrega das tábuas da lei, dos preceitos. Após as tábuas, hein? Aí começa Deus dar diretrizes para o povo a regulamentar, a orientar, a organizar. Mas aqui, esse episódio que o autor dos Hebreus relata, é justamente para que eles não voltassem, para que eles não retornassem. Então, no Antigo Testamento era assim, aquele temor, aquele pavor, medo, como eles tiveram, né, nesse episódio. Aí diz mais. Agora, olha o versículo 21. Era tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Você imagine Moisés vendo aquela cena. Você já deve ter visto no filme, ou na novela dos 10 Mandamentos, se você assistiu. Lá Moisés, naquela cena, você imagina o tremor que ele teve, o pavor de ver o poder de Deus descendo, se manifestando naquele monte. Já pensou se Deus fizesse sair no monte do concerto do mosquito? Já pensou? Deus fizesse isso aí no Irajá, não ia ser? Não ia ficar então, irmãos, continuando. Então, assim, depois disso tudo, aí o autor vai fazer o contraste no versículo 22. Olha o que diz aqui: mas chegaste ao Monte Sião,
Repara que, primeiro, os hebreus, eles estavam um pouquinho distantes do Monte Sinai. Tremia, aquela glória, aquele pavor, aquele medo. Mas agora, como nós como igreja, ele vai dizer o seguinte, mas chegaste ao Monte Sião, que o Monte Sião é Jerusalém. E a cidade do Deus vivo, ou seja, agora, se no Antigo Testamento eles tremeram, ficaram com medo, nem de querer ouvir a voz de Deus, agora é diferente. Agora Deus habita no meio do seu povo, a cidade do Deus vivo. Deus habita agora no meio dos seus. Entende? E vai dizer mais aqui, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Porque tinha Jerusalém lá, o templo do rei Herodes, mas agora temos a Jerusalém celestial, ou seja, você agora você tem uma cidadania celestial. A sua pátria é nos céus. Entendeu? Então o autor faz esse contraste, que a pátria do cristão não é aqui. Tanto que Pedro diz que nós somos peregrinos, forasteiros. Nossa pátria está onde? Nos céus. Então abra aí Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Bom, se nós somos cidadãos dos céus, tem duas coisas aqui. Primeiro que devemos observar. Para ser cidadão do céu, tem que nascer de novo. Se não nascer do alto. Então abra aí rapidamente Filipenses 3, capítulo 20. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Então o cristão, ele tem uma pátria. Nós somos cidadão celestial. Aquele que nascer do alto. Esse sim é cidadão dos céus. Depois você vê lá João capítulo 3. Continuando. Essa Jerusalém celestial, na qual temos essa pátria, e há muitos milhares de anjos. Você vê no Apocalipse, milhares e milhares e milhares, adoram a Deus, estão lá. Mas se você analisar bem, no Monte Sinai, os anjos tiveram uma participação. Que sentido? Eles entregaram a tábua da lei. Eles foram mediadores. Agora não. Os anjos não, como é que eu posso dizer assim, não estão numa condição de, como foi de entregar a tábua da lei, e aquelas palavras eram justamente, se tivesse de obedecer, era punição. Agora que não. Essa cidade celestial dos santos, dos anjos, estavam lá adorando, louvando o Senhor. Abre aí Atos dos Apóstolos. Porque os anjos aqui, eles tiveram uma participação no Monte Sinai também. Mas agora não, os anjos estão a serviço da igreja, daqueles que herdarão a salvação, são espíritos ministradores. Atos capítulo 7, versículo 53. Quem achou, por favor, lê. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Ou seja, naquele episódio que Moisés estava no Monte Sinai, que ele recebeu as tábuas, quem que entregou para Moisés? Foram os anjos, está aqui. Eles foram mediadores do lado. Entregaram as tábuas. E essas tábuas, se não fosse obedecida, os 10 mandamentos, recebia a correção, a punição. Então agora os anjos estão servindo a igreja. A gente não vê, mas eles são espíritos ministradores daqueles que herdarão a salvação. Se lá no Monte Sinai
entregaram as tábuas que tinham as palavras de Deus e se desobedecesse a dar juízo, agora lá no Monte Sinai o povo se tremeu, não fale Deus conosco, mas agora a igreja Deus habita com a igreja. Você entende agora o contraste entre um e outro? Diz mais aqui, versículo 23, a universal assembleia. A igreja agora está espalhada por toda a terra. A igreja dos primogênitos, dos primeiros, que estão escritos nos céus. Ou seja, nós que somos cidadãos celestiais, o nosso nome está escrito onde, irmão? No livro da vida. O rol mais importante é o nosso nome que está lá. Nós temos o nosso nome escrito aqui, em termos de organização, mas o nosso nome também tem que estar escrito lá. Arrolado nos céus, lá. No livro da vida. Então, essa igreja está espalhada, seus nomes estão escritos no céu. E é Deus, o juiz de todos, e os espíritos justos aperfeiçoados, ou seja, não são perfeitos, estão sendo aperfeiçoados, ou seja, a igreja, em comunhão, ela recebe a palavra, é exortada, é corrigida, é ensinada, é edificada, se aperfeiçoando espíritos justos, que é nós. Está aqui. Como naquela época também, diz mais, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Lembra que Moisés foi lá, o mediador da antiga aliança. Mas agora o Senhor Jesus é o novo mediador da nova aliança. E ao sangue da expiação, o sangue de Cristo, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, dessa nova aliança, a expiação. Nós sabemos que no Antigo Testamento era feito que a expiação na tampa do propiciatório, uma vez ao ano, em prol dos hebreus, no dia do Yom Kippur. Mas agora a igreja, ela está tendo essa aspersão pelo sangue de Cristo, da nova aliança. Não é agora exclusivo para, naquela época, para os hebreus, mas é para todos aqueles que aceitam a Cristo. E fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus fala muito melhor do que o de Abel. Por quê? O sangue de Jesus fala maior do que o de Abel. Abra aí Gênesis capítulo 4. Leia, por favor, o versículo 8 ao 10. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e assassinou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado. Só termina, tá bom. Muito obrigado, tá, meu irmão? Então, versículo 10. Ele disse: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, é como se o sangue de Abel clamasse por justiça, pelo que foi feito com ele, por Caim tendo matado. Como se o sangue dele clamasse justiça. Por isso que o autor, aí vamos retornar agora em Hebreus, capítulo 12.
Hebreus capítulo 12. Leia o versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, que é o sangue de expiação, que fala melhor do que Abel. Jesus é mediador, tem a expiação do sangue e fala melhor. Ou seja, o sangue de Abel clamava que é por justiça. Mas o sangue de Jesus, ele perdoa pecado. Nos redime a nossa vida. Nos redimiu, perdoou os nossos pecados. Nos trouxe para a sua presença pelo sangue. Temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Está lá. Então, esse sangue fala muito melhor do que o de Abel, que clamava por justiça, vingança. Mas o sangue de Jesus não clama por... O sangue de Jesus não é de vingança, foi derramado por vingança. Não, mas para perdão de pecados, para nos purificar. Por isso que o sangue de Cristo, ele fala melhor do que o de Abel. Entendeu, meus amigos? Versículo 25, para a gente fechar agora. Vede que não rejeitais ao que falam, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, porque na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aí vai fechar esse bloco no seguinte: se aquele, vou dar um exemplo, Moisés, que advertia, que orientava, e o povo se rebelou, pecou, veio o castigo de Deus, montes caíram sobre o deserto. Imagina o filho que nos falou, como será, o juízo será maior. Então o autor dizendo: vede que não rejeitais ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram. Se aqueles que rejeitou, não escapou não. Não escapou não, olha lá, você vai ver o livro da história dos Hebreus no deserto lá, não vê lá o que aconteceu, os episódios de rebelião, de rebeldia, de pecados, o castigo que eles tiveram, quantos caíram no deserto, aquela geração todinha, 40 anos peregrinando, depois da questão de Moisés ter enviado os espias, e aqueles 10 lá inflamaram as pessoas, só Josué e Caleb animando: não, vamos lá, vamos conseguir. O que aconteceu? Deus puniu. Olha, essa geração todinha vai cair. E caíram. Entrou só uma outra geração. Eles não escaparam da advertência. Abra aí, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, eu encerro agora. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Você vê aqui o contraste, aqui quando diz aqui, ó, porque se a palavra falada pelos anjos, lembra? Os anjos levaram a tábua da lei, receberam a justa retribuição. Como nós vamos escapar se a gente não atentar para essa tão grande salvação que Jesus nos deu? Começando a ser anunciada pelo Senhor, e depois foi nós confirmado. Então devemos atentar para essa tão grande salvação. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Nós temos tempos aí rapidinho para falar. Tem que abordar algo que foi falado aqui nessa aula.